Olá, bom dia, seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar, que começa nessa quarta-feira, dia 14 de setembro. A partir de agora você fica bem informado com as principais notícias da madrugada, o que deve ser destaque no dia de hoje. Por isso eu te convido a acompanhar o que a gente separou para esse programa. Mulher morre ao tentar fazer cirurgia plástica na Venezuela. Ela teve o pulmão perfurado durante o procedimento. Polícia identifica um dos suspeitos de deixar corpo esquartejado em malas. O crime aconteceu na semana passada aqui na capital. Eleições 2016, na segunda reportagem da série O Valor do Voto. Você vai saber por que a confiança de muitos eleitores está abalada. No quadro Na Ponta do Lápis, tudo sobre o sistema de milhagens, onde pontos acumulados no cartão de crédito viram passagens aéreas. No Barezão, hoje o Fast encara o Princesa na Arena da Amazônia, já pensando na liderança. Tudo isso e muito mais é a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. Mais uma vez, bom dia para você que nos acompanha. Nós estamos ao vivo agora às 6 horas e 2 minutos. E a gente começa o Manhã no Ar de hoje falando que a polícia prendeu os suspeitos suspeitos de esquartejar um homem e colocar o corpo dentro de uma mala, viu? De acordo com o delegado Ivo Martins, titular da Delegacia de Homicídios e Sequestros, a polícia chegou até o suspeito após identificar a pessoa que deixou uma das malas na rua atrás do cemitério São João Batista, na zona centro-sul da cidade. Na quinta e sexta-feira da última semana, as duas malas foram encontradas nos arredores do cemitério com troncos e membros de um homem ainda não identificado. As informações sobre o caso, motivação e nome dos outros suspeitos devem ser divulgadas hoje durante a coletiva de imprensa. E a polícia identificou 2 alunos suspeitos de assassinar o professor Amin Costa Haddad. O crime aconteceu na madrugada do último dia 7, no apartamento da vítima, no bairro da Compensa. Eu converso agora com o Márcio Azevedo, que tem mais informações sobre esse caso para a gente. Bom dia, Márcio. As investigações mostram que esse crime está bem perto de ser solucionado, não é mesmo? Oi, Carol, muito bom dia para você que está conosco. Exatamente. O doutor Adriano Félix, titular da Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações, que está responsável pela investigação do caso, abriu esse inquérito desde do dia que o corpo foi encontrado, né? O apartamento foi periciado, materiais possivelmente utilizados no crime, faca, foram localizados. Dentro da casa foram recolhidas impressões digitais e ontem ele chegou à identificação de 2 alunos do professor que possivelmente são os principais suspeitos pelo assassinato do professor Amin Haddad. Os suspeitos não tiveram o nome divulgado porque o delegado pretende solicitar a prisão preventiva à justiça, uma vez que o período de flagrante já passou, né? Então agora, para que eles sejam presos, a justiça precisa conceder a prisão preventiva que é solicitada pelo delegado que está à frente do caso. O doutor Adriano Félix disse que precisa de tudo isso para realmente fechar esse caso que está muito perto. A maior dificuldade era chegar aos supostos autores, aos possíveis autores. Então, o delegado disse que já tem elementos suficientes que confirmam e que esses 2 alunos do professor Amin teriam participação nesse crime. Lembrando que ele foi localizado dentro do apartamento onde morava, lá no Promorar, ali no bairro na área da Compensa. E pelas características, as 2 pessoas que cometeram o crime, Carol, tiveram acesso ao local, não arrombaram, não fizeram nada. Então eram pessoas que frequentavam o local lá, a residência do professor Amin. Inicialmente, suspeitou-se de que tinham levado dinheiro, porque dias antes de assassinado, ele havia recebido o valor do aluguel dos apartamentos ali, porque o local onde ele morava tinha apartamentos para alugar e pertencia a ele tinha recebido. E a polícia não confirmou isso. Porém, como alguns objetos sumiram, né, o crime foi classificado como latrocínio, roubo seguido de morte, é um crime que passa a ser investigado não pela Delegacia de Homicídios, mas sim pela Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações. Então, a qualquer momento, esses 2 alunos podem ser presos e aí o crime pode ser esclarecido de fato, Carol.
Tá certo, Márcio, obrigada pelas informações. A gente continua acompanhando esse caso. Qualquer informação também é só chamar a gente por aqui. Obrigada e até já. Bom, o jornal A Crítica de hoje também destaca esse crime, viu? A manchete é: alunos suspeitos de assassinar professor. Se você ainda não leu o jornal hoje, o A Crítica tem novidades para você. Além de comprar com seu jornaleiro ou tornar-se um assinante, agora você pode ter todo o conteúdo de A Crítica no seu celular ou tablet. É rápido e prático. Baixe agora gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Cadastre-se e ganhe um mês de assinatura digital do melhor jornal do Amazonas. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS. E olha, mudando de assunto, aí a polícia prendeu o homem que realizava falsos empréstimos consignados, viu? A prisão ocorreu dentro de uma loja de eletrodomésticos no centro da cidade. Manuel de Oliveira Gomes, de 60 anos, foi identificado após denúncia de um cliente. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Manuel usava um cartão de adiantamento salarial de uma empresa de benefício exclusivo para servidores públicos e colaboradores de empresas privadas. Em depoimento, o acusado argumentou que era proprietário de uma empresa de crédito pessoal há 30 anos. O Manuel foi autuado em flagrante pelo crime de estelionato e uso indevido de marca registrada. Ele foi encaminhado à cadeia pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, onde irá permanecer à disposição da Justiça. E olha, uma tubulação de água rompeu no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus. Até a manhã de ontem, o abastecimento não havia sido normalizado e os serviços de reparo por lá deixaram o trânsito complicado. Vamos ver. A tubulação de água estourou neste trecho aqui da Avenida Coronel Ferreira de Araújo, que fica na esquina com a Rua Raquel, aqui no bairro Petrópolis. Segundo informações, a tubulação não teria aguentado a pressão da água. Durante toda a manhã desta terça-feira, técnicos da Manaus Ambiental tentaram consertar o problema. E o trânsito aqui na área ficou assim, ó, bastante lento nos dois sentidos da pista. O motorista teve de ter bastante paciência aqui durante toda a manhã. Desde as 6h30 da manhã nós estamos aqui nessa área, administrando o trânsito devido a essa adutora que arrebentou aqui. A orientação é que os motoristas evitem esse trecho. Positivo, é exatamente isso que a gente passa para a população, para evitar esse trecho que não há previsão de término para essa obra. Desde que a tubulação estourou, muitas casas aqui do bairro Petrópolis estão sem água. Quer dizer, a situação dessa acabou afetando o fornecimento de água. Tá o geral aqui, todinho, desde ontem. Então você vamos sair, tem que comprar água mineral todinho. A água mineral que está lucrando com isso daí. Aí veio esse tubo aí, já fazia um bocado de tempo que a gente falava que estava vazando e não vieram. Agora vieram, depois estouraram que vieram consertar isso aí, depois que estourou. E ontem mesmo, no início da tarde, o abastecimento foi normalizado aí nessa região, viu? Olha, o Batalhão Ambiental trocou de comando ontem e durante a solenidade, o Corpo de Bombeiros do Amazonas entregou viaturas equipadas com um tanque e bomba de incêndio para atuação na primeira resposta a demandas de incêndios florestais em Manaus e região metropolitana. O Márcio Azevedo acompanhou o evento e traz detalhes para a gente. Vamos ver. As duas viaturas foram entregues no mesmo dia em que mudou o comando do Batalhão Ambiental que cuida de incêndios florestais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas. São picapes, uma delas já pertencia ao Instituto de Proteção Ambiental. Veículos foram adesivados e colocados neles um reservatório de água. Cada uma tem capacidade para 700 litros. E segundo o novo comandante, vai ser utilizada para atacar aqueles primeiros focos de incêndios florestais aqui na zona norte de Manaus. São viaturas leves, viaturas rápidas, que vai dar primeira resposta aos incêndios, aquelas queimadas menores na cidade. O Batalhão Florestal do Corpo de Bombeiros possui apenas 30 militares. Eles ficam sediados aqui no Parque Estadual Sumaúma, na Cidade Nova. Aqui também a unidade possui militares especializados em fazer capturas de animais silvestres. Eles possuem também uma viatura que pode ajudar a combater também incêndios residenciais. E agora a gente fala da preparação para as eleições. Cerca de 6.000 agentes de segurança vão atuar nos municípios do estado no dia da votação.
E essas tropas já seguem para o interior na próxima semana. Dos 6.114 agentes de segurança que irão atuar nessas eleições, 46% são militares do Exército e da Marinha. Os demais são PMs, policiais civis e policiais federais. As Forças Armadas só vão atuar em 32 municípios. Nos demais, o reforço ficará a cargo das polícias militar, civil e federal. O Amazonas tem um histórico eleitoral muito acirrado, violento até, onde no passado já colocaram fogo em cartório, houve problema de briga mesmo durante o pleito, durante as eleições, e até mesmo violência a servidores do eleitoral. Então é necessário esse reforço para garantir a tranquilidade durante o pleito. Tanto as tropas federais quanto as estaduais serão enviadas aos municípios a partir da próxima quinta-feira, dia 22 de setembro. Manaus, que é o maior colégio eleitoral do estado, vai receber o apoio de 795 militares do Exército, além da atuação das polícias civil e militar. Eles irão cuidar de 870 locais de votação, além de dar apoio aos juízes eleitorais no dia 2 de outubro. O assunto agora é saúde, viu? Hoje é o Dia Mundial de Combate à Sepse, a infecção generalizada. Uma doença que mata mais que o câncer. Cerca de 15 milhões de casos são registrados por ano no mundo. E para chamar a atenção para o tema, uma ação foi realizada com passageiros no aeroporto Eduardo Gomes sobre a importância de reconhecer a doença. Olha só. As cartilhas distribuídas chamam a atenção para os sintomas que podem levar à sepse, que é o que chamamos de infecção generalizada. Esta infectologista explica que a síndrome é a reação do corpo a qualquer tipo de infecção que pode prejudicar o funcionamento dos órgãos. É uma infecção que, quando atinge o organismo e o organismo não consegue combater essa infecção de uma maneira adequada, ela pode ser causada por vírus, fungo ou bactéria. E o tempo de início de tratamento nesses pacientes é muito importante. A cada hora que passa, na demora do início do antibiótico, aumenta em 7% a letalidade. As cartilhas mostram os riscos da doença que mata uma pessoa por segundo no mundo e foram distribuídas no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Estima-se que 15 milhões de casos são registrados todo ano. Só no Brasil, mais de 600 mil. E na metade deles, os pacientes morrem. Por isso, este médico faz o alerta. Qualquer infecção pode levar a sepse, desde uma infecção urinária, uma pneumonia ou um quadro mais grave de uma meningite pode levar a sepse. E é muito importante a gente entender, muitas vezes é uma febre, um batimento cardíaco um pouco mais acelerado, uma frequência respiratória um pouco mais aumentada, uma respiração mais ofegante, diminuição de produção de urina, às vezes fica mais sonolento, às vezes fica mais letárgico, são sinais indiretos de sepse. E atenção, você que depende do transporte público e está cansado de passar horas esperando o ônibus, o Sinetran está desenvolvendo um aplicativo com informações das rotas e os horários dos coletivos. A ideia é otimizar o tempo, ou seja, diminuir a espera dos usuários. Mas este aplicativo só deve ser disponibilizado para a população daqui a 2 meses. Quem pega ônibus sabe que ficar na parada é sinônimo de tempo perdido. Você fica muito tempo na parada esperando ônibus? Meia hora, 40 minutos. Bastante tempo. Quanto tempo médio? Olha, meia hora, mais de meia hora. São minutos preciosos que diariamente o usuário perde, mas que o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros pretende reduzir. Mas o Sinetran não vai colocar mais ônibus nas ruas. Eles vão desenvolver um aplicativo para smartphone previsto para ser lançado no mês de novembro. Com todas as informações necessárias para ele usar o sistema de transporte. Horários, linhas, rotas, eventuais atrasos em caso de acidente ou pane. Otimizar o transporte nesse sentido, né? Eventualmente a pessoa está num shopping e ela se dirige à parada apenas no momento em que o ônibus está próximo de passar, sem precisar ficar perdendo tempo ali no sol, às vezes, ou na chuva. O app vai estar disponível para as plataformas Android e iOS. As informações disponibilizadas serão em tempo real. O usuário vai saber em quanto tempo o ônibus vai passar pela parada. Tudo graças aos dados do GPS instalado nos coletivos e que são repassados a essa central de monitoramento do Sinetran. O Sinetran pretende ainda integrar o sistema de compras de crédito do cartão Passa Fácil ao aplicativo.
Porém, ainda não há uma previsão de quando essa funcionalidade vai estar disponível na plataforma dos smartphones. Uma boa ideia, simples, né? Hoje a maioria das pessoas tem acesso aí à internet no celular e uma ideia que pode ajudar muita gente, né, a perder menos tempo aí nas paradas de ônibus. Bom, vamos mudar de assunto. Agora a gente vai conhecer um projeto muito bacana de ressocialização de detentas da Penitenciária Feminina de Manaus. No projeto Dona Filó, essas mulheres têm a oportunidade de recomeçar realizando trabalhos de costura e produção de peças de roupas. A Catiana Pontes foi conferir e conta tudo pra gente agora. Esta é a Penitenciária Feminina de Manaus. O complexo fica no quilômetro 8 da BR-174, que liga Manaus a Boa Vista. A unidade recebe hoje 66 detentas, 60% delas presas por envolvimento com o tráfico de drogas. Mulheres que, mesmo atrás das grades, tentam recomeçar uma vida nova. As detentas que estão aqui já foram sentenciadas e, por isso, respondem pelos crimes em regime fechado. Olha só, logo na entrada tem todo esse sistema aqui, esse equipamento, que é para verificar o que a gente está levando. Isso aqui é um procedimento normal que acontece em todos os presídios da cidade. No caminho encontramos muitas grades e cadeados, mas encontramos também gente que por trás de tudo isso quer dar a volta por cima, como Silvana, de 43 anos. Ela foi presa por tráfico de drogas e condenada a 11 anos de prisão. Já cumpriu quase um terço da pena. Para passar o tempo, ela borda, costura e vê aqui uma luz no fim do túnel. Na verdade, eu não sabia costurar, não sabia talhar uma calcinha. Hoje tenho esse conhecimento de talhar uma calcinha para me começar uma vida lá fora como costureira. A atividade que Silvana realiza aqui dentro faz parte do projeto Filó, que começou em fevereiro deste ano. O curso de corte e costura é profissionalizante, desenvolvido pelo Centro Tecnológico do Amazonas, que, em parceria com a penitenciária, pretende aumentar as chances de ressocialização das detentas. Aos poucos, o resultado das aulas vai aparecendo. Cariane, que está no presídio há 2 anos, cuidou de aproveitar. A jovem foi condenada por latrocínio, roubo seguido de morte. Daqui a um mês, ela vai dar à luz ao primeiro filho, Samuel. Cariane quer construir um futuro. Para mim é um recomeço. Eu digo assim, aprendi bastante no projeto Filó, que era uma pessoa que eu não gostava de costurar, não sabia. Na verdade era essa. Mas eu aprendi, um pouco que eu aprendi eu quero levar para mim. Porque permanecer no erro, sempre a gente costuma dizer que é burrice. E hoje eu pretendo fazer algo 2 vezes melhor, não só por mim, mas também pelo meu filho. Os projetos não param por aí. Nós encontramos essa sala onde funciona uma fábrica de sandálias. A Eliana, que está aqui desde o ano passado, está com a mão na massa produzindo sandálias. Ela foi presa por tráfico de drogas. Já cumpriu 5 anos de pena por este crime. Agora, ela já tem planos quando sair daqui. Quero trabalhar e estudar. Não me envolver mais com nada de errado. Poder recomeçar. É. Tudo diferente. Tudo que as detentas fabricam aqui é apenas um teste. Enquanto a liberdade não vem, a ideia é que elas preencham o tempo ocioso e, o mais importante, resgate a dignidade. É um projeto piloto, é um projeto de conceitos básicos, mas a intenção inicial da gente é que quando elas estiverem realmente qualificadas, certificadas pelo CETAM, porque a gente tem uma parceria com o CETAM, elas possam produzir todo o fartamento do sistema prisional. Silvana, Cariane, Eliana, mulheres de idades diferentes, que têm em comum histórias marcadas por um passado trágico, mas que agora acreditam num futuro cheio de esperança.
Já tem um tempo que a popularidade dos políticos está em baixa, né? Há quem diga que a democracia sequer existe no nosso país. E hoje a gente vai conferir na segunda reportagem da série O Valor do Voto, porque a confiança de muitos eleitores está abalada. Vamos ver. A casa é do povo, mas o povo não tem se interessado muito pelas discussões na Câmara Municipal. Tem gente que trabalha ao lado da CMM, mesmo assim, prefere manter distância dos vereadores. Nesses 15 anos que o senhor trabalha aqui, o senhor já foi alguma vez visitar lá na Câmara, ver alguma sessão? Nunca. Eu não gosto nem deles. Quando vem comprar ainda quero fiado. A minha ideia sobre política eu não posso dizer na televisão não, porque o negócio é sério. Não vai prestar? Não, não vai. Para quem não gosta de política nem de políticos, falar sobre o valor do voto parece um assunto distante. E as desigualdades sociais contribuem para esse distanciamento e facilitam a corrupção dos eleitores, segundo especialistas. Onde poucos ganham muito, podem tudo, e a maioria não pode e não tem absolutamente nada, existe a injustiça social. Então, falar de democracia para esses segmentos, falar de política para esses segmentos é abstração. Para mim, não existe a democracia. O caminho é estreito, 1,5 km dentro da mata para chegar nesta vila de agricultores, no coração do ramal ZF1, zona rural de Manaus. Brasileiros que não são alcançados pelos braços do Estado, nem da democracia. Só existe a democracia para quem tem dinheiro, mas para as pessoas da agricultura não existe, certo? Existe só mais a corrupção. Salim trabalha pesado para sustentar mulher e 5 filhos e conta que não pensaria 2 vezes na hora de aceitar das mãos de um candidato algo que tornasse a vida mais fácil. Eu pegaria, porque cavalo dado não se olha o rabo, né, que nem ditado. Na cabeça de alguns eleitores, poxa, se eu vou votar nesse sujeito e ele vai sumir ou vai fazer o que quiser depois, por que eu não posso pegar alguma coisa agora? Numa tarde dessas, ele parou de plantar macaxeira para atender um candidato. O sujeito pediu para ele conversar com a comunidade e marcar uma reunião. Em troca, receberia 3 cestas básicas e 4 bolas, para dividir com 150 pessoas. Mas no dia marcado, nem presentes, nem candidato apareceram. A falta de palavra diante de uma promessa tão simples revoltou o agricultor. Se tu me falar mesmo assim, Salim, eu quero que tu vá me levar lá na cidade agora. Se eu te falar eu vou. De moto, de todo jeito. Qualquer coisa, se eu prometer, eu cumpro. As autoridades que o senhor conhece são assim desse jeito também? Não. Na casa do Salim falta energia elétrica, falta água encanada. A escola e o posto de saúde ficam a 7 quilômetros, que a família precisa percorrer a pé porque também falta transporte público. Por causa da desconfiança nas autoridades, o Salim desistiu de votar pelos últimos 30 anos. Mas em 2016, a chama voltou a acender. É certo que nós estamos entristecidos, estamos indignados, decepcionados com o quadro que se está no Brasil. Vamos mudá-lo. Não podemos abandonar, nos recolher para os nossos quartos, para os nossos gabinetes, para a nossa vida privada e deixar que façam do Brasil e da política o que bem quiserem. Por causa do cadastro biométrico, o agricultor precisou tirar um novo título de eleitor e quer estreá-lo escolhendo bem os próximos representantes. Pelo futuro dos filhos, está disposto a fazer valer o voto e dar uma nova chance à democracia. Estou dando um voto de confiança para os políticos, né? Para ver se melhora. Eu acredito que vai mudar, né? Vai melhorar? Eu acredito que sim. Tirei o título novo, vou tentar novamente. Porque está na mão do povo e o povo tem que escolher em quem vai votar, tem que ver bem direitinho quem vai votar, né? Para poder ver se faz alguma coisa pela gente.
E dando continuidade à série de entrevistas exibidas no jornal A Crítica na TV com os prefeituráveis de Manaus, nesta terça-feira o entrevistado foi o candidato Marcelo Ramos, do PR. Assim como os outros convidados, Marcelo Ramos teve 20 minutos para responder as perguntas da apresentadora Amanda Couto. Vamos ver agora como foi parte desta entrevista. Na entrevista, o candidato a prefeito de Manaus pelo Partido Republicano ressaltou como pretende melhorar o transporte público em Manaus. Entre as propostas está adequações na frota de ônibus. No transporte coletivo, o nosso objetivo será dobrar a velocidade média da frota, que já foi de 37 km por hora e que hoje está em 17, nós pretendemos chegar a 35 em 4 anos. Eleitores também puderam fazer perguntas ao prefeiturável e sugeriram temas como educação, desemprego e moradias populares. Marcelo Ramos garantiu que é possível melhorar a vida de pessoas que vivem em área de risco na capital. Nós vamos oferecer lotes urbanizados para que as pessoas de baixa renda possam ter uma moradia digna para viver com a sua família. Acompanhe agora a agenda dos candidatos a prefeito para hoje. O candidato Arthur Neto realiza caminhada no bairro Jorge Teixeira pela parte da tarde. À noite se reúne com base também na Zona Leste. O candidato Henrique Oliveira pela manhã faz caminhadas no Alfredo Nascimento e no Riacho Doce 3. À tarde ele também faz caminhadas, dessa vez dos bairros do Japim e do Crespo, na zona sul da cidade. Issa Abraão cumpre a agenda de compromissos em Brasília. José Ricardo pela manhã faz panfletagem em frente à Arena da Amazônia. À tarde faz caminhada e bandeiraço no Educandos e à noite participa de reuniões no bairro da União e Terra Nova. Luiz Castro pela manhã faz panfletagem na Avenida Constantino Neri, cumpre atividade parlamentar e palestra no Fórum de Biotecnologia da OAB. À tarde faz bandeiraço na Avenida Newton Lins e à noite se reúne com ambientalistas. Marcelo Ramos concede entrevista a uma emissora de TV pela manhã. À tarde se reúne com militantes da Zona Leste e faz caminhada no Coroado 2. E à noite se reúne com a coordenação de campanha. Queiroz concede entrevista à Rádio A Crítica FM pela manhã. À tarde realiza panfletagem no Distrito Industrial e faz caminhada no bairro Nova Esperança, na Zona Centro-Oeste. Serafim Corrêa participa de sessão plenária na Assembleia pela manhã. À tarde grava programa eleitoral e faz caminhada pela Zona Leste. À noite se reúne com moradores das zonas Oeste e Centro-Sul. Silas Câmara pela manhã concede entrevistas a uma rádio local e uma emissora de TV. À tarde faz caminhada e concede nova entrevista à emissora de TV. À noite se reúne com lideranças comunitárias. E a partir de hoje, a Prefeitura realiza uma obra de drenagem em um trecho da Avenida Timbiras, na Cidade Nova. Por causa da intervenção, algumas linhas que atendem a região terão o trajeto alterado, viu? A gente vai conversar aí agora com o Márcio Azevedo. Tem mais informações sobre esse assunto para a gente. Oi, Márcio, que linhas são essas e de que forma o trânsito vai funcionar por aí? Oi, Carol, olha só, aqui na Avenida Timbiras passam, no mínimo, são 11 linhas do transporte coletivo e uma do executivo, né? E todas essas linhas, nesse trecho aqui onde nós estamos, vão sofrer alterações. Eu vou pontuar aqui as linhas para quem está em casa já ficar sabendo. São as linhas 422, 423, 440, 460 e 442, além das linhas 304, 329, 350, 351, 446 e 457. Por quê? Esse trecho aqui, como você pode ver ali atrás, olha, ele já está com uma interdição parcial. Uma das vias está interditada porque é exatamente naquele trecho que vai ser feita a obra de colocação da drenagem profunda, que são aquelas anilhas e aqueles tubos maiores que você pode ver que vão ser colocados em todo esse trecho para dar maior vazão de quando vir chuva e tudo mais, que ali originalmente passava o Igarapé. Então todo esse trecho lá, começando lá naquele semáforo, mostra lá, Domingos, que é a rua 27, conhecida ali lá, bem pertinho do Cruzeiro. De lá, aquele trecho vai ser interditado a partir de 9 horas da manhã e toda essa extensão, vindo aqui por onde nós estamos, vira lá, Domingos, vai essa interdição, Carol, afetar até o trecho ali que começa na Avenida Barão de Rio Branco, bem no pezinho de um posto de combustível, de quando você vem para o Parque das Laranjeiras,
passa o posto e aí você dobraria aqui para pegar a Avenida Timbiras. Toda essa extensão vai ser interditada para que seja executada a obra naquele ponto que eu te falei. Todas essas linhas de ônibus aqui que estão passando vão sofrer alterações. Isso a partir das 9 horas da manhã de hoje. E aí qual é a alternativa? Né? Os ônibus vão ser remanejados para a Avenida das Torres, a José Lindoso, né? E o motorista também vai ter que usar a Avenida das Torres. E aí quando chegar lá naquele semáforo ali na altura do conjunto Boas Novas, o motorista vai ter que dobrar para pegar aqui a Rua 11, que vai dar acesso novamente ao prosseguimento da Timbiras para ele seguir o caminho. Porque esse trecho aqui que nós mostramos vai ficar interditado até o domingo. Essa é a previsão da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que eles vão precisar dessa área toda interditada até o domingo para que aquelas anilhas ali sejam colocadas e aí seja refeito todo o trabalho de pavimentação da via. Aliás, essa é uma das vias da Cidade Nova que precisa muito de um novo pavimento, porque aqui, olha, Carol, é bem complicado, muito esburacado, os motoristas passam aqui, reclamam bastante da condição da via e a gente espera que esse trabalho também seja feito aí ao longo desses dias. Mas o fato é que pelo menos 11 linhas, 10 do transporte convencional e uma do executivo, sofram mudanças nas suas rotas por conta dessa interdição. Como eu falei, começa às 9 da manhã de hoje e a previsão é que termine no próximo domingo, Carol. Tá certo, Márcio, obrigada. Informações importantes aí, viu, gente? Trazidas aí pelo Márcio. Aí alterações, mudanças que devem acontecer aí na Timbiras. Então você que é usuário do transporte coletivo, condutor, que está acostumado a passar por essa região, preste bem atenção aí para as alterações, para as mudanças que vão acontecer até domingo. E olha, agora nós vamos lá para o estúdio da Rádio Acrítica FM conversar com a Adriane Diniz, que já está ao vivo pela 93.1. Já está ali preparada, Adriane? Vamos falar com ela então. Bom dia, Adriane, tudo bem? Olá, Carol, bom dia. Que bom, tudo bem por aí? Tudo certo, só explicar para os nossos ouvintes que a gente está voltando do intervalo, que agora a gente está interagindo com o Manhã no Ar na tela da TV Acrítica. Pois é, às vezes a gente espera um pouquinho, mas é justamente por esse tempo, né, Adriane? É isso mesmo. Bom, então vamos começar aqui nos assuntos que a gente sempre traz aqui na nossa interação junto com a Rádio Acrítica FM. Olha, o Amazonas pode decretar estado de calamidade pública. Adriane, explica isso pra gente direitinho. Isso é por causa do Fundo de Participação dos Estados. O que é isso? É uma verba que é repassada pelo governo federal. Como diminuiu a arrecadação, consequentemente, essa verba foi reduzida para os estados. E houve uma reunião com governadores de 17 estados, do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Esses estados reivindicam um repasse do FPE, que é esse Fundo de Participação dos estados, do governo federal. E eles se reuniram com o Henrique Meirelles, que é o ministro da Fazenda, para cobrar, né, um posicionamento deles. Isso porque antes já tinha acontecido uma reunião, deram um prazo de 15 dias para dar uma resposta, passou assim esse período de Olimpíadas, ninguém deu resposta, os governadores voltaram a Brasília para se reunir com o ministro da Fazenda e fazer essa cobrança. Entre os governantes estava o governador José Mello, que está também reivindicando essa participação, o repasse desse dinheiro para o estado do Amazonas. Os governadores dizem que se esse dinheiro não chegar, vai haver uma calamidade pública em todos os estados, porque eles não vão suportar a crise. Isso, Carol, é porque os próprios municípios, eles recebem o fundo do estado e o estado recebe do governo federal. Eles não conseguem, muitas vezes, por si só, a sua arrecadação própria, manter o funcionamento do estado ou as suas obras, e esse fundo de participação é o que ajuda. Mas houve uma redução e até agora não tem uma resposta positiva. A única coisa que o ministro da Fazenda disse, o Henrique Meirelles, é que vai reunir com o presidente Michel Temer para trazer uma resposta para eles. Não disse em quanto tempo, né? A expectativa é que isso aconteça em 2 semanas, mas não deu um posicionamento positivo. Diz que vai conversar e discutir as possibilidades para minimizar os prejuízos econômicos para cada um desses estados. Agora imagine se 17 estados do país decretam aí o estado de calamidade pública. Isso seria muito prejudicial para a imagem do país, economicamente falando, e politicamente também.
além de ser um problema para todos nós. Quando você decreta calamidade pública, existem algumas facilitações para conseguir fazer compras, ou abrir mão de licitações para conseguir contratar algo para o Estado. Mas é um período de muita dificuldade, né? Quando você decreta calamidade pública. O Michel Temer diz que os estados podem fazer isso de uma forma política, para pressioná-lo, para deixar sua imagem negativa, né, nas informações de bastidores. Mas o fato é que é muito preocupante. Eles queriam antes 14 bilhões de reais. O governo federal passou mais de 2 bilhões para o Rio de Janeiro nesse período de Olimpíadas, o Rio de Janeiro que decretou calamidade antes dos Jogos Olímpicos, e eles estão pressionando, agora já reduziram o valor de 14 bilhões para 7 bilhões divididos entre 20 estados do Brasil. Nossa, Adriane, que situação preocupante mesmo, né? Como você bem disse, isso pode causar alguns prejuízos aí, né? A gente fala em questões políticas, econômicas, né? Aí deve baixar bastante o nível de investimentos no país por conta dessa instabilidade econômica. Enfim, uma situação que a gente vai acompanhar também. Agora, Adriane, vamos mudar de assunto. A PM adotou um esquema, a gente tem falado muito de eleição, né? E a PM adotou um esquema para evitar aí o envolvimento de policiais em campanhas políticas no Amazonas. É isso mesmo, o que vai acontecer? Foi o comandante da Polícia Militar, o Euler Cordeiro, que anunciou isso ontem. 900 policiais vão para o interior. Daqui de Manaus vão reforçar o quantitativo de policiais no interior do estado. E às vésperas da eleição, do dia 2 de outubro, vai um oficial que está acima, hierarquicamente, no comando da polícia, do que está naquele município. Ele vai coordenar a eleição nesse município, e isso é uma forma de impedir que os policiais possam ter envolvimento ou que sejam, de alguma forma, pressionados por determinadas lideranças políticas, porque como policial normalmente já reside lá, tem um envolvimento pessoal ou não, ou até mesmo político, pode trabalhar. A gente sabe que muitos policiais, nas suas horas vagas, acabam trabalhando na segurança pessoal. Então, por isso, até mesmo para ter um aumento no seu salário, né? Então, por isso, para evitar que haja esse envolvimento ou a coação desses policiais, um oficial de Manaus vai para o interior, para cada um dos municípios, para dar esse auxílio durante as eleições. E vai lembrar também que alguns municípios pediram reforço de tropas federais. Alguns já tiveram as tropas já garantidas, outros estão aguardando a liberação do Tribunal Superior Eleitoral, que são os municípios onde há o maior número de conflito, que já houve morte ou alguns escândalos políticos, e aí é necessário enviar o Exército para essas regiões, né? Alguns municípios, pelo menos 15 municípios do interior do Amazonas estão tentando, alguns já tiveram a liberação e outros estão aguardando esse processo. Porque primeiro o Ministério Público Eleitoral precisa autorizar, dar um parecer favorável, depois o TRE autoriza, até que o Tribunal Superior Eleitoral confirme e encaminhe esses homens, essas tropas, né, do Exército, junto com o reforço da Polícia Federal e também o reforço agora da PM, que vai para o interior, né? Os oficiais vão para o interior, fora outros que também vão dar esse suporte, já que são cerca de 900 PMs no interior do estado. Tá certo, Adriane. Olha, muito obrigada pelas informações. Lembrando que já a gente volta a conversar com a Adriane, aí direto da Rádio Acrítica FM, para falar também de eleição. Hoje tem entrevista de candidato, mas isso é um assunto para daqui a pouco, né, Adriane? Até já. Isso mesmo, até já. E olha, nesta semana, uma amazonense morreu depois de fazer uma cirurgia plástica na Venezuela. A parintinense viajou até a cidade de Porto Ordaz para reduzir os seios, mas morreu 4 dias depois do procedimento. A suspeita é que ela teve o pulmão perfurado na hora da cirurgia. Vamos conferir na reportagem. Nas redes sociais, a última publicação de Dioneide Leite foi antes de sair de Parintins, que fica a 360 quilômetros de Manaus. Daqui, ela viajou até Porto Ordaz, na Venezuela. Foi por causa de uma dor nas costas, causada pelo tamanho dos seios, que Dioneide decidiu reduzir as mamas. Atraída pelos preços baixos, ela viajou até a Venezuela para fazer a cirurgia. Mas durante o procedimento, o pulmão dela foi perfurado. A parintinense ainda ficou em coma por 4 dias, mas morreu na manhã dessa terça-feira. Na internet, os amigos e parentes se despediram com mensagens de carinho. Uma amiga, que não quis se identificar, conversou com a nossa equipe por telefone e disse que a perfuração
foi logo no primeiro corte. Quando o médico cortou o primeiro seio, ela já passou mal, porque ele não pediu um exame dela. Ela não fez nenhum tipo de exame antes de fazer a cirurgia. E ainda de acordo com a amiga, o médico teria convencido a Dioneide a fazer mais uma operação. Ela foi para fazer só a redução do seio. Mas da lipo, da barriga, essas coisas, ela não comentava que ela ia fazer. Só que quando chegou lá, ela comentou com as cunhadas que ela ia fazer. Mas o procedimento nem começou a ser feito. Essa última cirurgia era apenas para fins estéticos. Motivo que também levou a Liliane até o país vizinho. Há 8 anos, ela fez uma redução de estômago. E apesar de praticar atividades físicas todos os dias, ela ainda não estava satisfeita com o resultado e decidiu fazer uma abdominoplastia e uma lipoaspiração. Pelo serviço, pagou R$ 4.200, menos da metade do valor cobrado em Manaus. Comecei a pesquisar na internet, Facebook, Instagram dele, e eu não vi nem, nada que me deixasse com medo de fazer a cirurgia com ele, E aí eu fui para Venezuela e fiz cirurgia. Ela gostou e pretende voltar. Agora eu vou voltar para fazer os seios, se Deus quiser. Seja para fazer uma redução dos seios, uma lipoaspiração ou qualquer outro procedimento cirúrgico, o importante é analisar muito bem o histórico dos médicos, para que o sonho de uma cirurgia não se torne um pesadelo. A gente continua falando sobre os cuidados que precisam ser tomados por quem pretende fazer cirurgias plásticas. A Venezuela é um dos países mais procurados quando o assunto é procedimento estético, principalmente por causa do custo-benefício. Infelizmente, essa tragédia que aconteceu com a Dioneide não é um caso isolado. Por isso, eu recebo aqui no Manhã no Ar o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica no Amazonas, doutor Ricardo Góes. Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, doutor. Bom dia a todos. Olha, antes da gente começar aqui a nossa entrevista, para a gente falar sobre cirurgia plástica, os procedimentos, os cuidados, eu queria convidar o senhor para que nós ouvíssemos um áudio do Jeová Farias, que era amigo muito próximo aí da Dioneide. Vamos ouvir, por favor. E as informações que tiveram, pelo fato até de ter paritinense também, que já tiveram feito outra cirurgia com ela, era o custo-benefício, que saía bem mais em conta e fazer a cirurgia. E a princípio ela foi à procura desse médico, desse cirurgião, para fazer uma redução de seio devido a um problema na coluna, que aí falaram que ela estava sentindo muita dor na coluna e ela foi à procura para fazer essa redução de seios, E uma vez lá ela organizou para fazer uma outra cirurgia. Inclusive foi ela e a irmã dela, saíram juntas, de Parintins, foram por Boa Vista, Roraima, entrar na Venezuela e tinham todas as informações, procuraram no Face e tem um grupo pelo WhatsApp de pessoas que fazem cirurgia com esse cirurgião, de todo tipo de cirurgia. Então elas se sentiram à vontade, empolgadas, entusiasmadas para fazer essa cirurgia lá na Venezuela e foram em busca a princípio, essa satisfação, essa alegria e, lamentavelmente, aconteceu essa fatalidade. O corpo ainda está na Venezuela para vir pelo menos até Boa Vista, que aí de Boa Vista para Manaus e de Manaus para Parintins, acreditamos que fica mais fácil, Mas o corpo ainda está na Venezuela, ainda não temos notícia concreta. Olha, foi liberado, vai estar vindo, não temos nada ainda a respeito disso. A burocracia na Venezuela é muito grande e as informações são desencontradas. Passa para ir para um setor, depois passa para o outro, pega a assinatura do outro, pega a documentação do outro, e aí vai indo, vai se passando horas, vai se passando dias e vai complicando mais ainda. E a família aqui em Parintins está desesperada, Porque já tem essa situação de ter falecido, uma ente querida, nova, com 36 anos, e ainda tem a dificuldade toda de trazer o corpo, até Parintins. Bom, nós lamentamos, essa grande perda aí, esperamos que Deus conforte o coração dessa família
que além de toda a dor, ainda sofre aí com essa questão do transporte aí do corpo. Mas, doutora, nós ouvimos no áudio do amigo da Dioneide, ele diz que ela usou, na verdade, o Facebook e o WhatsApp como fonte de pesquisa para chegar até essa cirurgia plástica que era tão sonhada por ela. Eu queria que o senhor começasse o nosso papo aqui, a nossa conversa, fazendo um alerta sobre esse tipo de procedimento. Então, exatamente. A procura de outros pacientes, né, que dê informações sobre o médico é importante. Só que o mais importante é saber quem é esse médico, se ele tem uma formação adequada, se esse médico está habilitado a fazer essa cirurgia, né? Então, uma maneira de saber é a pessoa pesquisar mais sobre o médico, pesquisar nos sites da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, pesquisar no site do Conselho Regional de Medicina. Então, se ele estiver lá, cirurgia plástica escrito, ou cirurgião plástico, ele é um médico habilitado, né, e treinado para fazer esse tipo de cirurgia. No site tem as informações, o acesso é livre a todas as pessoas. É possível buscar essas informações, então? Isso. Tanto o site do Conselho Regional de Medicina, quanto o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica são livres para acesso aos médicos, né, habilitados. E, inclusive, disponibiliza até aplicativo para celular. Às vezes gente... Bom, a cirurgia plástica é o sonho de muitas mulheres. Eu digo por experiência própria, levei 2 anos para fazer a cirurgia plástica que eu gostaria de fazer. 2 anos desde o dia em que eu idealizei que eu poderia, que eu estava no momento que eu queria fazer, até o dia da cirurgia. Foram 2 anos de muita pesquisa, 2 anos que eu visitei mais de um médico, que eu avaliei não só questões profissionais, como a minha confiança, a minha relação junto com o médico e outros tantos motivos, né, que eu busquei até que eu conseguisse chegar numa pessoa em que eu me sentisse à vontade. Eu acho que fui orientada da maneira correta e eu acho que fiz o certo, né? Minha cirurgia foi tranquila. Agora, o que a gente tem que observar, olha, o Brasil é o 2º país do mundo, né, a maior a realizar o número de cirurgias plásticas. Há uma média de 1.800 lipoaspirações por ano em Manaus, cerca de 1.500 cirurgias estéticas de mama por ano. O que deve ser levado em conta durante a procura, né, a busca por uma cirurgia plástica? O que a gente tem, quais são os pontos principais? Principal, na realidade, a última pesquisa, né, de cirurgias mundial, o Brasil até está em primeiro lugar. Já está em primeiro lugar? Já está em primeiro lugar, com uma diferença pequena para os Estados Unidos, né, e depois já uma diferença bem maior vem a Alemanha, México e Colômbia. Né, Venezuela nem está nessa estatística. Então, a gente tem como Brasil como referência, na realidade, de cirurgias plásticas mundial, né? Em torno do mundo inteiro representa 12,6% das cirurgias. Com relação à cirurgia, muitas vezes a paciente deseja uma cirurgia, deseja uma lipoaspiração, e muitas vezes não tem essa indicação, porque a paciente precisa emagrecer, ou ela tem indicação de uma outra cirurgia. Então, o principal fator para um resultado bom de uma cirurgia plástica é ter uma boa indicação. Então, se a paciente escolher, e muitas vezes não tem o conhecimento médico, óbvio, então, muitas vezes o médico vai fazer apenas para satisfazer agradar o desejo da paciente e fica um resultado ruim, porque não tem aquela indicação adequada. Nem sempre aquilo que a gente quer é aquilo que a gente pode fazer, não é, doutor? Exatamente, exatamente. Então, procurando, né, esse médico, membro da sociedade, a sociedade garante que esse médico tem um treinamento adequado, que além de 6 anos de faculdade de medicina, tem 5 anos de residência médica, né, sendo 2 anos em cirurgia geral e 3 anos em cirurgia plástica. Então, ele tem essa formação aí de pelo menos 11 anos, né, de formação. Então, que a sociedade dá um aval através de uma prova, né, de um acompanhamento a esse profissional para poder atender a paciente adequadamente. Doutor, na verdade, para qualquer procedimento cirúrgico, com a cirurgia plástica não é diferente, a bateria de exames que se faz antes do procedimento é muito grande, né? O cliente, a pessoa que quer fazer a cirurgia plástica, precisa ficar atento a isso. Se o médico não pediu os exames, o paciente pode cobrar, pode exigir que ele peça os exames? Como é que acontece isso? Existe um padrão já de exames pré-operatórios, né, que varia com a idade do paciente, com o tipo de cirurgia. Né, são padrões estabelecidos já pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões,
né, é o que se faz. Normalmente, em cirurgia estética, se pede até mais exames do que o padrão necessário. Né? É claro que dependendo do médico, pede um pouco mais de exame, mas ele tem um mínimo necessário de exames para realizar essas cirurgias. Sobre a equipe médica, o paciente pode pedir para conhecer a equipe médica? Isso é direito dele ou não? Sim, ele pode pedir para conhecer, mesmo porque umas cirurgias maiores, né, a maioria das cirurgias plásticas, né, estéticas, normalmente tem uma equipe, muitas vezes composta por 2 cirurgiões plásticos. Né? São 2 cirurgiões plásticos, mais um anestesiologista, mais instrumentador, né, mais circulante de sala, tudo faz parte da equipe. Doutor, a gente tem visto, como nós falamos aí do triste caso da Dioneide, muitas mulheres, principalmente aqui na nossa região, por conta da proximidade, indo até a Venezuela fazer a cirurgia plástica. Ninguém aqui está condenando o fato da Venezuela realizar as cirurgias. O problema é você não ir com antecedência, não estar no local e ainda ter o problema da viagem, principalmente no pós-operatório, onde muitas mulheres acabam de operar e já enfrentam uma longa viagem de volta. É isso mesmo? Isso. A gente, na realidade, não tem uma ideia de quais são os fatores que contribuem para esse tipo de complicação. Né? A gente acredita que seja a viagem, que é um fator contribuinte, né, para complicações menores a maiores. Outro fator é material. Será que o material é adequado, o material esterilizado? Qual é a estrutura da clínica feita as cirurgias? Essa preocupação não é só na Venezuela, mas no Brasil também. Né? Só que no Brasil nós temos como fiscalizar e temos, né, mais a atuação. Né? Outra, sabe, que profissional é esse na Venezuela? Será que é como no Brasil, que é fácil de a gente pesquisar o profissional, de ir na internet? Então, tem todos esses fatores que podem contribuir para um elevado número de complicações, né? Visto que nós estamos falando de uma fatalidade que foi um óbito, né? Que já são 13 em um ano, né? Oriundos da Venezuela, de pessoas de Manaus. Mas nós temos também uma variedade enorme de pacientes que estão internados nos hospitais com complicações de leve a grave. Inclusive tem uma em UTI gravíssima, oriunda da Venezuela também, que está bem grave aqui em Manaus em UTI. Nossa, então, assim, que não entrou nessa estatística, né, porque estamos tentando salvá-la ainda. Mas são muitos casos de complicações. Olha, fico alerta para você, então, que pretende fazer uma cirurgia plástica. Muitos procedimentos estéticos, cirúrgicos, até mesmo aquelas cirurgias combinadas, elas levam muitas horas de operação, né? Eu acredito que o tempo operatório seja um fator de risco, por isso precisa ser minimizado todos os riscos, por isso talvez a mulher precise até emagrecer um pouco antes de fazer uma lipo, para que ela não seja exposta muito tempo. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho dos riscos da cirurgia plástica, né? Para que nós ficássemos cientes aí de todos os riscos. Isso. Então, na realidade, cirurgias combinadas, elas envolvem realmente mais riscos. Não são contraindicadas, mas envolvem mais riscos. Então, existem trabalhos científicos, revisões sistemáticas. Tem uma que eu recordo de 2015, que foi feita na Unicamp, que provou, a revisão sistemática que verificou vários arquivos, né, científicos, provou que cirurgias associadas é um fator contribuinte para complicações. Né? Outro fator contribuinte para complicações importante é o tempo de cirurgia. Então, assim, se estabelece que o tempo adequado seriam até 6 horas de cirurgia. Então, aquelas grandes cirurgias associadas, 2 cirurgias grandes associadas, passariam de 6 horas, tem um risco maior. Não quer dizer que não possam ser feitas, mas tem um risco maior. Então, atualmente, a tendência é a gente procurar por cirurgias mais simples ou procedimentos não combinados. Quando se fala de abdominoplastia ou mamoplastia redutora, a gente procura não associar justamente devido ao tempo. Tá certo, doutor. Olha, para a gente encerrar, eu queria que o senhor falasse quantos profissionais estão capacitados hoje em Manaus para realizar cirurgias plásticas, já que o senhor, né, é o presidente aqui no Amazonas da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Isso, atualmente nós somos 30 cirurgiões plásticos, né, onde fazemos eventos científicos para atualização, todos viajam para congresso para se atualizar. Então, todos vocês podem encontrar através do aplicativo ou pelo site
da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Nós temos profissionais ótimos e que estão aí à disposição, é só ter um pouquinho de paciência, às vezes a gente quer para amanhã, né, mas temos que entender que isso é uma questão de saúde também, por isso é preciso, né, estar bem atento e seguro daquilo que você vai fazer. Muito obrigada, doutor, pelos esclarecimentos. Isso, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui informando a população, né, já tivemos em outro momento aqui também informando, né, provavelmente ajudamos várias pessoas, né, com essas informações e espero que ajudar o maior número de pessoas possível. Tá certo, muito obrigada. Olha, daqui a pouco a gente volta a falar das eleições municipais, viu? Você vai saber por que o cidadão perdeu a confiança no valor do voto. Na verdade, a gente já falou disso, mas tem mais eleição por aqui também. Eu volto já.